Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Então, inicialmente, eu quero desejar a todos um agradecimento pela atenção, todos que estão nos assistindo, né? E desejando que nós tenhamos um feliz trabalho justamente nesse processo de expansão desse conhecimento da ciência iniciada das idades. Sempre deixando bem claro, né, que esse nosso programa, né, que nós estamos começando, Projeto Iniciação, nesse canal Encontro Conexão 3005, é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Ou seja, é o projeto, né? Então, todo projeto, na verdade, o universo é assim, é tudo projetado. O projeto quer dizer, é projeção, né? Existe a projeção daquilo que está no universo arquetipal, no mundo fenomenal, né? Então, nós temos todas essas possibilidades. Então, nós também, como seres humanos, temos esse projeto, o projeto do autoconhecimento, da iniciação, que nos é dado pela divindade, né? Isso é muito importante. Então, o encontro, este nosso programa, esse nosso trabalho que nós fazemos aqui pelo Conexão 3005, segue o caminho básico do conhecimento iniciático das idades. A base é a doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky e os ensinamentos do nosso excelso mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? E também com todos os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade, através dos tempos e das civilizações, né? Então, o objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes à iniciação as informações e valores importantes para essa finalidade, né? É um projeto de iniciação. Agora, temos que colocar esse projeto em andamento, colocar esse projeto de iniciação em bases sólidas, realizando toda essa estrutura, realizando a ampliação do nosso estado de consciência, né? Então, o encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no processo da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática. E outra finalidade do encontro é propiciar reflexões a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da era de Aquários. E aqueles que já se encontram envolvidos nesse projeto da iniciação, já estão, inclusive, na série interna da eubiose, serve para fazer reflexões, reflexões a respeito de todos os assuntos, rememorar os assuntos, que é sempre muito bom, né? Então, o projeto de iniciação, ele tem o seguinte propósito: indicar para as pessoas para os pretendentes, que para seguir a iniciação é necessário filiar-se a uma escola iniciática e fazer seus cursos, né? A pessoa pode escolher a escola que mais lhe aprouver, né? Mas nós, no nosso caso, nós indicamos a Sociedade Brasileira de Eubiose, que foi fundada pelo nosso amado mestre, professor Henrique José de Souza. Agora, como é que faz para começar a eubiose, a participar da eubiose? Precisa fazer os cursos preparatórios da eubiose. O primeiro curso preparatório chama-se Grau Peregrino. Grau Peregrino, né? Depois existem mais 4 graus, totalizando 5 graus. Finalizando esses 5 graus, a pessoa, então, tem a oportunidade de se filiar como membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose e tornar-se, então, membro do que nós denominamos de série interna. Aí ela pode, então, estudar as revelações do nosso mestre, participar de reuniões, participar das ritualísticas, participar de todos os eventos que a eubiose realiza. Então, isso é muito importante, né? Então, agora as pessoas vão perguntar: como que eu começo o primeiro grau peregrino? Então, é simples. É só entrar no Google,
e lá no onde tem pesquisar, colocar Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site da eubiose. O site da eubiose tem, só procurar no site, tem as indicações de todos os departamentos que existem no Brasil. É isso? E a pessoa, então, vai escolher o departamento que lhe for conveniente, claro, o departamento da sua cidade, né? Ou de uma cidade próxima à sua cidade, né? Então, ela vai clicar lá e vai ver, né? Tem todas as informações, o endereço do departamento, tem o site, tem o e-mail do departamento, o telefone. Ela pode marcar a sua inscrição para começar o curso peregrino. Então, aí estão todos aqueles que estiverem dispostos a seguir esse projeto iniciação, estão aí convidados para este grande evento. Devemos salientar também que o importante numa escola iniciática, conforme os ensinamentos do nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza, é necessário que a sociedade siga rigidamente, fielmente, os preceitos da ciência iniciática das idades. Isso é muito importante, senão não leva a lugar nenhum. Né? E justamente o que acontece com a eubiose. Então, aí estão todos convidados para este trabalho, né? Este trabalho justamente do projeto Iniciação. Cada um desenvolver esse projeto dentro de si mesmo da iniciação para ampliar seu estado de consciência, seu autoconhecimento e assim por diante. Sempre lembrando aqui do meu livro que eu lancei, A Aurora dos Deuses no Braço de Órion, né? Tem a vinheta, ele pode ser adquirido, esse livro pode ser adquirido no CEP, né? No Conselho de Estudos e Publicações da Eubiose, né? E também pode ser adquirido com o senhor José Aparecido, no departamento da Moca, todas as quintas-feiras, das 10 às 16 horas. Quintas-feiras. É bom ligar antes para ter a confirmação. Né? Então, aí está então essas considerações iniciais. Né? Então, vamos continuar o estudo que nós estamos fazendo a respeito da doutrina iniciada das idades, e justamente nós estamos desenvolvendo o estudo a respeito justamente das instâncias de Dizian, correspondente à cosmogênese. O livro número 1 da HPB, de Blavatsky, número 1, Cosmogênese. São 7 instâncias, né? Sempre, rapidamente, lembrando que as instâncias de Dizian são coletâneas de pensamentos científicos, filosóficos e religiosos lá do Tibete, né? E que a KPB teve acesso. Não, e ela esteve nos mundos internos, teve acesso a esse material todo nos mundos internos. E depois os mestres começaram a produzir, né? Vincular HPB, né? Os Mahatmas, os mestres, vinculando como tulcos, no processo de tulcoísmo, todos esses conhecimentos que ela presenteou para a humanidade, que justamente estão contidos nas instâncias de Dizian. Né? As instâncias de Dizian, segundo Blavatsky, estão relacionados com o livro dos Preceitos de Ouro e com os livros de Kyute, que são uma série de tratados do budismo esotérico. Então, está as considerações iniciais que nós temos que fazer. Nós estudamos uma primeira parte das instâncias de Dizian número 1, instância de Dizian 1. Nós vamos ver hoje a segunda parte desse. E aí vamos continuando estudando as instâncias, que são 7, né? Uma por uma. Estudamos o preceito da instância, conforme consta do livro de Dizian, né? As instâncias de Dizian, e depois continuamos com os comentários feitos pela insigne mestre Helena Petrovna Blavatsky. Então, vamos seguindo então, a segunda parte da instância 1 de Dizian, né? Cosmogênese. As trevas são pai e mãe, a luz seu filho, diz um provérbio oriental, pois a origem da luz é inconcebível e desconhecida e é considerada como um aspecto das trevas. Luz e trevas são fenômenos do mesmo número, do qual a treva é absoluta. É interessante a gente ver esse detalhe, né? Quando a gente fala trevas, aliás, na própria Bíblia, né, no Antigo Testamento,
Moisés, ele escreveu isso. No início era tudo trevas. Mas trevas não significa escuridão, ausência de luz, não. Trevas significa a harmonização, o não polar, né? Então, luz e sombra estão contidos nas trevas. Então, não existe essa distinção. Então, luz e trevas são fenômenos do mesmo número, do qual é a treva absoluta. Tudo é relativo. O que é luz? Então, tudo é relativo, né? Um momentinho aqui, vamos aqui. O que é luz para nós é treva para os olhos de certos insetos. No começo da criação, não havendo olhos para contemplar as trevas, enchiam todo, sem limites. O pai e mãe é o princípio masculino e feminino da natureza raiz. Os polos opostos que se manifestam em todas as coisas, em cada plano do cosmos, o espírito e a substância, e cujo resultado é o Filho Universo, são uma só unidade. E a substância, e quando o universo objetivo volta à sua causa única, eterna e primária, parece reaparecer na aurora seguinte, como faz periodicamente no começo de um novo dia de Brahma. Então, esse é o processo, o universo é sequencial. Ele tem fases de retração e fases de expansão, chamadas dias e as noites de Brahma. É claro que nessas fases de não expansão, de retenção, de contração, não existe a inatividade. Está tudo inativo, mas de forma arquetipal. Lá, então, na noite de Brahma, tudo acontece de forma arquetipal. Depois, através do ponto Laya, há a projeção do Pralaya, e tudo, então, começa a se projetar no mundo objetivo. Aí, então, acontece os 7 dias de Brahma, né? Os 7 sistemas evolutivos. Né? Os 7 sublimes senhores que velam sobre as rondas e raízes de nossa cadeia planetária, enviando seus Cristos e Budas em cada raça e ronda, que são seus legítimos representantes no meio da humanidade, merecem o nosso respeito e adoração. Claro, nós devemos adorar e respeitar esses mestres, a exemplo do Cristo, né, e outros, Buda, o nosso professor, o Henrique de Souza, e que todos vieram de uma situação proeminente para trazer esses conhecimentos para a nossa espécie humana, né, a fim de evoluir. Então, nós temos que ter um respeito muito grande por esses seres, por essa dádiva que nos trazem desse conhecimento superior. Das 7 verdades, apenas 4 nos foram comunicadas até agora. Por quê? Porque estamos na 4ª ronda, no 4º sistema evolutivo. Né? Nós estamos na 4ª ronda do 4º sistema evolutivo. São 7 sistemas. E, por isso, só tivemos 4 Budas, um para cada raça. Veja que interessante. Né? Cada raça produziu um Buda. Então, nós só tivemos 4 Budas. E deveríamos, então, produzir 7 Budas ao todo. Né? Porque a nossa evolução é centenária. Na conclusão de um grande período de atividade, todas as existências alcançam a perfeição absoluta. Olha só, eu vou repetir. Então, na conclusão de um grande período de atividade, todas as existências alcançam a perfeição absoluta. É o nosso destino, alcançar essa perfeição. O nosso universo é apenas um dentre um número infinito de universos, todos filhos da necessidade, posto que são os elos da grande cadeia cósmica de universos, sendo cada um deles o efeito do seu predecessor e a causa do que o suceder. O tempo é a sucessão panorâmica dos nossos estados de consciência, fase objetivo de todo objetivo. Quando nós falamos do universo, né, aqui, por esse conhecimento da filosofia transcendental, nos diz que existem infinitos universos. E justamente toda vez que Helena Petrovna Blavatsky fala do nosso universo, ela nos ensinou isso. Ela está se referindo ao nosso sistema solar. Veja bem, a imensidão do universo cósmico como um todo. Existem infinitos universos. Agora, o nosso universo específico é o nosso sistema solar, onde nós estamos evoluindo. Né? O que consiste o nosso sistema? É o Sol com 7 planetas girando ao redor, de Mercúrio até Saturno. Veja, não são todos os planetas, de Mercúrio até Saturno. Né? Urano, Netuno e Plutão, apesar de fazerem
órbita ao redor da Terra, eles não fazem do nosso processo evolutivo solar. Farão parte de outros processos evolutivos. Então, o processo evolutivo nosso corresponde à evolução desde o planeta Mercúrio até Saturno, que é a 7ª fase evolutiva do nosso sistema solar. Né? Então, as causas da existência não são só físicas, mas também metafísicas, sendo a principal o desejo de existir, que se manifesta por si mesmo no átomo como no Sol. Olha só, como no Sol. E é um reflexo do pensamento divino, impelindo a existência objetiva em forma de lei para que o universo possa existir. Então, a lei impele todo esse processo evolutivo para que esse nosso universo objetivo exista, por uma questão cósmica. É necessário. É isso. Ou seja, é necessário que tudo aquilo que existe no imanifestado se manifeste no objetivo, para que se produza a evolução. Ou seja, como diz, pelo conhecimento do professor Henrique de Souza, é justamente desce vida e energia e sobe vida consciência. Aliás, tudo no universo é consciência, tudo, conforme o ensinamento de Helena Petrovna Blavatsky. O que determina os vários níveis do universo é consciência. Desde o átomo menorzinho, a menor partícula, ele tem consciência. Consciência exatamente daquele plano. Né? Mas existem consciências cada vez mais evoluídas até atingir as consciências dos Dian Chohan, dos Mahatmas, dos seres angelicais e assim por diante. E no final, a consciência que é, se é que assim a gente pode chamar, da consciência do eterno, que foge até, pelo modo de ver, foge até essa denominação de consciência, porque é tudo, né? É tudo, né? O eterno é tudo. Então, isso é muito importante, que o quartzo aurífero, o quartzo, que é um mineral, né? Contém ouro, que é invisível para o ouro do mineiro, que, no entanto, conhece a presença do ouro no minério por seu aspecto, e ele sabe como será o ouro depois de extraído do quartzo. O mesmo acontece com o númeno e o fenômeno. Então, númeno o que é? É aquilo que estava antes do fenômeno, é o imanifestado, né? É a base, a raiz, é o arquétipo. E o fenômeno é aquilo que acontece e a gente pode ver com os nossos olhos, através dos nossos sentidos. É o fenômeno, né? Então aí, isso é muito importante, né? O mesmo acontece com o númeno e o fenômeno. O iniciado, com a sabedoria adquirida pelas inumeráveis gerações de seus predecessores, dirige o olho de Dangma, ou seja, a alma perfeita, para a essência das coisas, sobre as quais Maya não pode ter influência alguma. Seu olho aberto é o olho do vidente, olho interno e espiritual, por meio do qual se manifesta a faculdade da intuição espiritual ou o poder do conhecimento direto e certo. Olha só que coisa importantíssima isso, né? A doutrina secreta pressupõe uma forma única de existência como base e origem de todas as coisas. Um plano, digamos, onde se originam e se dissolvem todas as coisas. Existe um plano de onde se origina todas as coisas e tudo se dissolve. Né? E a alma do mundo, a Laia, muda periodicamente a sua natureza, ainda que se mantenha imutável em sua essência interna nos planos inatingíveis pelos homens como pelos deuses cósmicos. A matéria é o veículo para a manifestação da alma nesse plano da existência. Então, a matéria é o veículo, né? É o nosso meio de comunicação, o nosso meio de existência, né? A alma é o veículo, num plano mais elevado para a manifestação do espírito. E esses três são sintetizados pela vida que os compenetra. A ideia da vida universal é um daqueles antigos conceitos que estão voltando à mente humana nesse século, pois só pode ser compreendido pelo espírito em liberdade, assim mesmo de modo vago. A alma universal é a síntese dos espíritos existentes por si mesmos. As almas de diamante mergulhadas no infinito, ou seja, cada homem dotado de alma é uma alma de diamante em estado latente. Então, nós vemos por esses ensinamentos da segunda parte justamente
da instância 1 de Dizian, né, que nós temos justamente esse grande fenômeno, né, no mundo objetivo, mas dirigido por um número, um arquétipo, uma parte arquetipal. Nada acontece por acaso. Veja bem, nada, conforme o nosso mestre indica, nada acontece por acaso. Tudo que acontece no nosso mundo fenomenal acontece por uma diretriz superior. Nós estamos manifestados aqui no mundo físico e a nossa alma é justamente a parte emocional e a parte mental. No quaternário, né? No quaternário inferior, nós temos a parte emocional e a parte mental. Justamente a conjunção da parte mental com a parte emocional chama-se alma. E é essa que evolui. É a alma que está em evolução. Quem está em evolução é a alma humana. É claro que, no momento que a alma humana vai evoluindo, ela faz a sua conjunção, a harmonização dos seus aspectos vivenciais, então a alma torna-se eleita, torna-se uma alma eleita. O que é tornar-se uma alma eleita? Aquela que tem condições de transportar-se para tríades superiores. É uma alma eleita. Então, quando nós dizemos alma eleita, nós não dizemos que a divindade vai eleger alguém para assumir o progresso superior. Não. A alma eleita é eleita por si mesma. Isso que é importante. A alma, quando se diz alma eleita, é aquela que conseguiu, por seus próprios méritos, a possibilidade do entendimento superior. Então, é a alma, né? A parte mental, a parte anímica, né? A parte do astral. Quando se harmonizam, então a alma tem a possibilidade de começar a se desenvolver-se na tríade superior. E é claro que a tríade superior tem uma outra polaridade que nós podemos chamar de uma alma superior, que é justamente o mental superior e o Budi. De forma mental superior, a alma superior. Essa é a nossa alma superior, que nós estamos desenvolvendo agora. Nosso projeto de iniciação. O que consiste o nosso projeto de iniciação? Nós estamos na quinta raça mãe, Ariana. No que consiste o nosso projeto de iniciação? É isso que é o tema nossa palestra. O projeto de iniciação. Significa fazer o desenvolvimento da consciência superior, o mental superior, né? Desenvolver o mental superior, em comunhão com o Budi, a intuição. Então, formar uma nova alma, uma alma superior, né? que vai conduzindo a consciência humana para justamente a Atman, que é o nosso Cristo interno. Isso representa justamente o nosso Cristo interno. Aliás, dentro da eubiose, todos nós, eu não vou entrar em detalhes, mas todos sabem que nós estamos passando pela eubiose por um momento importante, em que são realizadas reuniões que justamente visam o desenvolvimento, né, do nosso Cristo interno. Né? Nós sabemos disso. Né? Aqueles que estão na eubiose sabem disso. Né? A partir dessa data, nós temos, e que significa o ano novo. Né? O ano novo nosso, justamente, a partir de amanhã, né? Começa o ano novo, o início justamente, a mudança do verão para uma nova estação, né? que é uma nova estação. Né? Então, isso significa um projeto de transformação interna. Né? Isso aí é deixado bem claro nesse processo da iniciação do ser humano. Então, dentro desse projeto que nós temos de iniciação, nós temos que entender que estamos na quinta raça mãe ariana, já passamos por 4 raças mães, 2 não humanas, 2 humanas, que são a raça lemuriana e atlante. Estamos, então, na terceira raça humana, que é a ariana, e a quinta raça mãe, ariana, e desenvolvendo essa possibilidade da ampliação da consciência da tríade superior. Isso aí significa o caminho para o desenvolvimento do nosso Cristo interno. Isso é um processo de Eucaristia. Isso que nós temos que fazer. O processo de iniciação é um processo de Eucaristia. É um processo de desenvolvimento de todas essas questões superiores em nós. E isso nós vimos nessa primeira parte, né? Na primeira e segunda parte, que acabamos de ver da instância de Dizian, isso ficou bem claro. Né?
esse projeto universal, justamente da descida da vida de consciência, da vida-energia, subir da vida-consciência, originando a possibilidade de que a projeção da mônada que está no mundo objetivo tenha a possibilidade de aumentar as suas possibilidades de entendimento rumo aos mundos superiores. Isso é muito importante, esse entendimento, muito importante. Eu sempre digo que o mais importante, além de decorar nomes, e são muitos nomes para a gente guardar, muitos nomes de excelsos seres dos mundos superiores, e nomes de épocas, de ciclos evolutivos, uma quantidade enorme de nomes. Né? Mas o importante, vejam, meus irmãos, o importante é entender como as coisas funcionam. E justamente as instâncias de Xi'an, nessa primeira parte, nós estamos estudando as instâncias de Xi'an relativamente à cosmogênese, que são 7 instâncias. 7 instâncias. Depois nós vamos estudar as instâncias de Xi'an da antropogênese, que são 12 instâncias. Então, essas instâncias dão exatamente a raiz, a origem pré-cósmica nossa, a possibilidade do nosso processo evolutivo e assim por diante, e os mecanismos que nós temos à disposição para realizar esse processo de transformação interna. Né? Então, isso é muito importante, dizendo que tudo que nós conseguimos de evolutivo no nosso plano universal não é simplesmente uma dádiva de Deus. O que Deus nos dá, a dádiva, isso é importante, olha. O que Deus nos dá é a potencialidade. Vejam, é que justamente que cai em conexão, no Conexão 35, cai de acordo com o nome que foi dado ao nosso programa aqui, que é justamente projeto e iniciação. Então, a consciência cósmica nos possibilita a percepção desse projeto da iniciação. Mas esse projeto tem que ser posto em prática. Isso aí só se pode ser feito através da iniciação, do autoconhecimento. Então, é por isso muito importante o estudo de todas essas instâncias, de todas essas questões superiores de manifestação e assim por diante. Eu vou passar aqui a palavra para o nosso irmão Carlos para as suas considerações, e dizendo que essa segunda parte nós já terminamos agora, a segunda parte da instância número 1, a cosmogênese. E depois, em seguida, vou passar para a instância número 2. Talvez hoje a gente comece já a primeira parte da instância número 2, instância de Xi'an, relativamente à cosmogênese. Eu dou a palavra para o nosso irmão Carlos, para as suas considerações, e conversar com os nossos irmãos. Boa noite, professor. Isso tudo é muito fascinante, né, professor? Muito fascinante. E o senhor foi falando, eu fui me colocando, professor, numa posição como se tudo isso fosse uma mecânica sagrada, né? Desce a energia, né? E sobe a consciência, né? Vida, energia, vida, consciência. Não parece uma coisa de engenharia sagrada, uma mecânica sagrada, professor? Claro que é uma mecânica sagrada. Nós temos aqui o projeto Iniciação. E eu vou intercalar logo proximamente uma outra palestra chamada Inteligente Design, Projeto Inteligente, né? No qual a própria ciência, né? Não a ciência como um todo, mas um grupo de cientistas estão tentando fazer essa ligação entre a consciência, a existência de uma consciência superior com o plano inferior, ou seja, que nada acontece por acaso, ou seja, tudo provém de uma causa inteligente. E é por isso, tudo provém de uma causa, vem de uma causa inteligente. Um prédio, eu não posso construir um prédio sem fazer um projeto. Não é isso? É impossível eu construir um prédio, pelo menos com segurança. É isso? Por isso que a lei proíbe. Veja bem, a lei humana aqui na capital de São Paulo é proibido fazer construções sem ter um projeto. É proibido. Na lei é proibido fazer qualquer construção sem ter um projeto, ou seja, sem ter um engenheiro responsável que faça os cálculos, os arquitetos, que dê segurança para os moradores para que aquilo não desmorone, não é verdade?
No projeto universal também é assim. Tudo que acontece no universo é fruto de um projeto cósmico. Tem uma origem inteligente, é isso, uma origem superior. E é isso que os seguidores desse projeto Intelligent Design, né, ou seja, projeto inteligente, estão desenvolvendo para fazer esta conexão entre uma consciência superior e o nosso plano objetivo. Dentro do conhecimento iniciático, isso é perfeitamente entendível. É entendível, né? A gente se entende perfeitamente isso, que nada acontece por acaso, tem que ter uma fonte de origem, ou seja, tem que ter um universo pré-cósmico e um universo cósmico. Existe o universo pré-cósmico, que tem todos os arquétipos, as raízes, os projetos, as possibilidades, para que possa existir um universo objetivo, físico, atuante, né? Então, nada pode acontecer sem haver um projeto que dê sustentação para isso. Então, é isso que as instâncias de Tizian nos mostram, né? As instâncias de Tizian nos mostram. Isso nunca foi mostrado para o mundo. Foi mostrado a partir agora. O mundo que eu digo, quando eu falo mundo, eu estou dizendo o mundo ocidental, que é a base do desenvolvimento da humanidade no presente momento, né? O mundo ocidental é a base do desenvolvimento espiritual da humanidade nesse momento exato, né? Então, nunca isso foi visto antes do século XIX, quando Helena Petrovna Blavatsky trouxe à luz do conhecimento intelectual a questão das instâncias de Xi'an. É claro que a ciência olha para isso com muito desdém, né? A ciência olha para isso e muitos dizem isso é conto de fada, é conto para historinha para criança, etc, etc. Né? Mas não é verdade. Tem conhecimentos profundos a esse respeito. E a ciência vai atingir o ponto de entender isso. Isso inevitavelmente vai acontecer. Muito bom, professor. O professor, antes de dar prosseguimento aqui em relação às perguntas, né, e a participação dos ouvintes, Sim, o Edgar Anibali, eu acredito que ele é do departamento da Moca, o Biose Moca. Ele pede, por favor, divulgue. Edgar Aníbal é justamente quem dirige o departamento da Moca, né? Olha que legal. Eu não sabia. Parabéns, viu, Edgar? E dirige brilhantemente, brilhantemente. Tá. Ele pede para a gente divulgar sobre as novas turmas do Peregrino. Então, professor, é o seguinte: como o senhor está falando de iniciação, para quem não está vinculado a uma escola de iniciação, né? Então, o curso Peregrino vai dar uma noção, né, do que é a escola de iniciação de JHS, a Eubiose. Então, o curso de iniciação Peregrino, no departamento de Santana, santana.eubiose.com.br, já começou no dia 15, tá? Mas ainda dá para se inscrever e entrar no curso, tá? Porque a gente ainda está aceitando vagas. E eu estou como instrutor de Santana, tá? Então, eu estou substituindo a nossa colega, a professora Giselda. Ela precisou se ausentar por uma questão de saúde, mas ela provavelmente retorna em maio, tá? E eu estou lá substituindo a Giselda, tá? E já iniciamos com alguns postulantes, foi muito bom, foi muito proveitoso, foi uma reunião fantástica. E eu acredito, e aqui está o endereço, santana.eubiose.com.br, ou vocês podem acessar, né, www.eubiose.org.br. Então, você vê aonde tem cursos em outro departamento, nós temos na Moca, temos no Sumaré, temos na Lacerda Franco, e também em outros lugares, outras cidades, e tem o EAD também, né? Pode-se fazer à distância. Também. Isso. Então, consultem, né, pela internet e se adequa, né, ao que for mais fácil, mais viável para vocês. Eu acho muito interessante vocês entrarem nessa escola de iniciação, nesse conhecimento. No departamento de Santana, no curso Peregrino, para vocês terem uma ideia, o conteúdo do que vai ser passado é sobre sabedoria iniciática das idades,
a constituição oculta do homem, as leis básicas, né, do universo, iniciação simbólica e real, e os Tattvas, né? Então, tudo isso seguindo a linha de JHS, né, que é a linha prática em relação a tudo que a Helena Blavatsky nos deixou, né, aqui para a gente desenvolver a evolução humana. Então, o recado está dado, tá, o Edgar? Então, deixa eu ver aqui a... Deixa eu só falar uma coisa. O Edgar Aníbal, ele é justamente o responsável pelo departamento de moda, né? O administrador, né? Eu quero falar que o curso, o Peregrino, né? O Grau Peregrino, começou justamente no dia 15 agora, né? Isso. Começou dia 15 dessa semana, né? E as inscrições estão abertas. Então, é só entrar no site da Eubiose, como eu falei, no Google, tem todas as indicações. Mas, para quem quiser entrar em contato, o Departamento da MOCA é na Rua Conde Prates, 988, Cambuci, São Paulo, né? E pode ser feito pela inscrição, o seu CIDO, né? Das 10 às 16 horas, telefone 20 21 72 90, ou então aparecer no dia, não é isso? Nós estamos aparecendo no dia da aula, né? É sempre às terças-feiras, e a inscrição é feita imediatamente, né? Então, eu devo dizer que lá na MOCA, o segundo grau seguinte é o Manu, eu que dou o grau Manu na MOCA, né? Então, todos aqueles que entrarem na MOCA, foram fazer o curso peregrino, aí farão o curso do segundo grau comigo, né? Com o Manu e outros excelentes instrutores que tem lá na MOCA, né? E lá são todos os departamentos, tem excelentes estudiosos, grandes estudiosos, né? Peregrino já começou na Lacerda Franco, Sumaré, Santana, Moca, né? Então, em via de regra, no Brasil inteiro, todos os departamentos já devem estar com seus peregrinos já em andamento, né? E sempre lembrando que o peregrino é dado também um grau, uma yoga específica para o grau peregrino, para ir justamente já ir harmonizando a estrutura interna do indivíduo, a estrutura hiperfísica. É uma yoga especificamente dada pelo nosso mestre, né? Que vinda de tempos imemoriais, né? De um passado longínquo, justamente para fazer a harmonização inicial do ser humano no seu projeto no seu projeto de iniciação, para que ele siga seu caminho da transformação interna. Muito bem, professor. E o Edgar, obrigado, tá, pela tua participação. Muito obrigado, Edgar, pela participação. Isso, o recado foi dado. A nossa querida Gistiane Dias, se não me falha a memória, de Salvador, Bahia, né? Desejando a todos nós do Equipe Conexão sucesso nesta nova caminhada. Muito obrigado, Gistiane. Muito obrigado. Saudações fraternas. Isso, agora entrando nos comentários, professor, o Júlio Teixeira comenta o seguinte: arquétipos com número 3005, função, conexão. E ouvi falar em centro, que supõe um eixo, e tal como ensinam os mestres taoístas, o centro sem eixo é vazio de função. Bom, aí está um tema bastante esotérico, né? Nosso irmão Júlio, ele sempre nos traz assuntos muito importantes para a nossa consideração, né? E assuntos bastante esotéricos, né? É claro que tem um centro, né? Um eixo, claro, existe um eixo evolutivo que todos nós seguimos, um eixo determinado pela lei, né? A lei nos determina justamente uma orientação, um eixo de orientação, né? E o importante, veja bem, olha só, esse eixo foi nos dado também, uma orientação foi dada pela nossa Helena Petrovna Blavatsky, né? Então, é um eixo que nós temos que seguir, não é isso? E não podemos nos desviar nem para lá nem para cá, né? Então, a gente tem que seguir, né, aquele caminho do meio, né? Esse eixo é o caminho do meio, né? É justamente o budismo, falando, o caminho do meio, né? O caminho que nos leva a uma integração nossa com a divindade, né? Sempre lembrando que o caminho do meio, esse eixo, né, é aquele caminho que não nos leva a nos implicar com o bem e com o mal, com o dever. É isso. Então, nós não ficamos... O nosso mestre diz,
o importante é não ficar muito preocupado com o bem e com o mal, porque quem se preocupa só com isso não tem tempo para outras coisas, não é verdade? Então, nós se preocupar com o dever, é o eixo, justamente o caminho do equilíbrio, o caminho do equilíbrio, o caminho do eixo. Supõe um eixo. Claro que o nosso irmão Júlio falou desse eixo, ele existe, né? E, os mestres taoístas, o centro sem eixo é o vazio de função. É claro que esse eixo é necessário para que haja uma função cósmica atuante, uma função cósmica atuante. É necessário seguir esse caminho da iniciação, esse eixo, sem se desviar, nem para lá nem para cá. Isso é muito importante nesse sentido, né? Por isso que a iniciação é um projeto de transformação interna e de equilíbrio interno, né? Com relação às coisas que nos rodeiam. Verdade, professor, é isso mesmo. E ele continua, viu, professor? Pois não. Logo, Sim. filho da necessidade. Magnífico isso. Necessidade que gera o movimento, o motor do universo. É aquela coisa de engrenagem, de engenharia, de mecânica sagrada, professor. Exatamente. O que o nosso irmão Júlio fala da necessidade é o que nós temos, justamente, que nós temos conversado sempre aquilo, né? Nós falamos do bem e do mal, né? É isso. Justamente o nosso irmão Júlio trouxe um assunto muito importante. Se nós considerarmos o bem e o mal, é isso? Na verdade, eles não têm uma existência pertinente em si mesmas, são circunstâncias. Então, veja bem, não é o bem ou o mal, é o necessário. Veja bem, o que acontece com a humanidade não é bem nem mal. A gente pode classificar, o que está acontecendo é bem, o que está acontecendo é mal. Mas, tirando o bem e o mal de fora, que não nos leva a lugar nenhum de pensamento, nós vemos que é o necessário. Tudo que acontece para a humanidade não é bem nem mal, é o necessário, que segue o caminho do meio, o eixo. Esse eixo que nosso irmão Júlio falou é justamente o caminho do meio, o eixo. E o que gera esse caminho do meio é o necessário, não é bem nem mal. Isso é muito importante, né? E justamente o necessário é o motor do universo. O nosso irmão Júlio falou muito bem. O necessário é o motor do universo. E justamente a lei nos dá aquilo que é necessário para que o nosso universo se movimente, o nosso universo objetivo se movimente e produza a transformação das coisas, a evolução e o aumento da nossa percepção de consciência com relação aos mundos superiores. Muito bem, professor. Dando continuidade, tem uma pergunta do Guilherme Guazelli Neto. Essa guerra vem para fazer um saque contra o futuro para atingirmos a sinarquia? O nosso irmão Guazelli, nós podemos dizer, toda vez que eu tenho dúvidas a respeito de algo que está acontecendo, algo que. Pois é difícil, é muito difícil a gente analisar uma guerra. É isso? É muito difícil. As origens de uma guerra, as causas, etc., é muito difícil. Mas tem uma causa. A guerra tem uma causa básica. Sabe qual é a causa da guerra? É a ignorância. Essa é a causa básica da ignorância. A guerra é Siddhartha Gautama. O que a guerra produz? Sofrimento. Sofrimento. É isso? A guerra produz sofrimento. Siddhartha Gautama disse o seguinte: o que produz sofrimento é a ignorância. Então, guerra e sofrimento é o mesmo termo. Isso. A causa do sofrimento, da guerra, é a ignorância humana. Senão, não haveria guerra. Mas os seres humanos não. Agora, é claro que, voltando àquela questão que o nosso irmão Júlio nos falou, da necessidade. É isso? É bem ou mal a guerra? Nós vamos dizer assim, é bem ou mal? É claro que, para nós, é um mal. Para outros, é um bem. Ontem eu vi, num determinado... Eu não vou citar o país. Num determinado país, houve lá uma festa a favor da guerra. Olhe bem o que eu estou falando. Ontem, passou na internet, houve uma festa popular num estádio grande a favor da guerra.
A favor da batendo, todo mundo batendo palmas, sorrindo, etc. O que significa isso? Eu não vou citar onde foi isso. Você já deve imaginar. Ou o que significa isso? Isso significa ignorância. Quer dizer, pessoas batendo palma para crianças que estão morrendo, pessoas que estão sofrendo, casas destruídas, etc, etc. Isso chama-se ignorância. Agora, isso aí não é país A, país B, país... É a humanidade. Isso é problema da humanidade. É problema da humanidade. Não é isso? Porque nós vemos o seguinte... Olha, eu vou dar um exemplo muito importante. Veja, se eu tenho dois países brigando entre si, um país A e um país B, estão lutando entre si há anos, há anos. Só que entre eles há uma conversão. Muitos que morrem em A renascem em B. Outros que nascem em B renascem em A. Então, não existe nacionalidade. Eu sou brasileiro? Isso é maia, eu sou um ser humano. Ou seja, eu estou vivendo uma vivência humana, não é verdade? Mas cada um de nós já nasceu em vários países, em vários continentes. Nós não somos isso ou aquilo. Nós somos apenas uma consciência em evolução na parte humana. Então, agora, tudo que gera. Agora, essa guerra vem para. O nosso irmão perguntou: essa guerra vem para fazer um saque contra o futuro? Entrando novamente no conceito do nosso mestre. Nada acontece por acaso. Essa guerra aconteceu por acaso? Não. Porque nada acontece por acaso. Essa guerra aconteceu por motivos kármicos. E o karma não é o acaso. Eu não vou poder aqui explicar, porque nem eu sei, não é verdade? Eu teria que ser um Jesus Cristo, teria que ter uma consciência de um Siddhartha Gautama ou de um professor Henrique de Souza para ter essa visão cósmica do que está se passando atrás de tudo. Né? É difícil ter uma visão. Mas de uma coisa eu sei, nada acontece por acaso. E por trás de todo esse processo tem um processo kármico que está agindo. Está agindo. E não adianta a pessoa se colocar de um lado ou de outro, que é bobagem, porque ela morre de um lugar e nasce no outro lugar. Né? Dois países lutando, A e B. As pessoas morrem e mudam de posição na reencarnação. Então, não tem sentido uma coisa dessa. O único sentido que tem, ontem eu vi uma reunião, um grande espaço, um estádio, e gente batendo palmas e sorrindo porque em favor da guerra. Isso chama-se ignorância. Agora, enquanto o sofrimento não vem, mas isso aí gera sofrimento, gera karma. As pessoas que estão batendo palma estão gerando karma para si mesmo, porque estão o quê? Estão se divertindo com a desgraça humana. Isso gera karma, porque isso fere frontalmente aquilo que Jesus, o Cristo, nos falou: amar e perdoar. O maior avanço da humanidade é o amor universal, o que não está acontecendo. Mas tudo isso vai ser corrigido pela lei. A lei corrige tudo. Aqueles que tiverem que pagar o karma vão pagar seu karma. E isso vai ser corrigido. Né? O saque contra o futuro, eu não diria que um saque contra o futuro, é uma ação kármica, simplesmente. Né? Aí não é um saque contra o futuro, é uma ação kármica. Agora, para atingir uma sinarquia, sim. Sim, para atingir uma sinarquia, sim. Porque nesse processo todo humano que nós estamos passando, vai haver uma seleção. Está havendo uma seleção no nível humano. Aqueles que estiverem em condições da sinarquia passarão para a sinarquia. Aqueles que não tiverem condições para a sinarquia reencarnarão em globos obscuros e para reiniciar o seu processo evolutivo em ambientes mais rudes. Então, existe injustiça nisso? Não, isso é a lei agindo, né? E nada acontece por acaso. Né? Então, agora vamos pedir para torcer para que a consciência humana se dilate e as pessoas entendam que a guerra não leva a nada. Realmente não leva a nada. A guerra não leva a lugar algum, só leva ao sofrimento, à morte, ao desespero. Né? O que leva o homem a um futuro promissor é o amor universal. Ô, professor, eu gostei muito dessa colocação do senhor, inclusive essa polaridade, né? A ignorância gera dor e a sabedoria gera o amor, né? Interessante, legal exatamente. Isso, né? É Muito isso, legal. essa é a explicação. Essa é a explicação.
E o Júlio Teixeira, professor, ele coloca o seguinte, ó. E a conexão da alma com a mônada seria pelo cordão de ouro, tendo em conta que o fio de prata liga a alma ao corpo? Nós temos dois fios que nós conhecemos, né? Um que liga justamente o nosso quaternário à tríade superior, Sutratimana. É isso? Então, ele liga o quaternário à nossa consciência superior. Né? Existe um outro fio que liga justamente a nossa consciência humana com a consciência cósmica. Então, aí tem um outro nome que se dá. Né? Está me escapando agora. Então, existem esses dois fios. Vamos repetir? Existe um fio que liga o quaternário humano com a tríade superior. E outro fio que liga a tríade superior com a consciência superior. Então, quer dizer, isso significa que nós estamos todos ligados. Todos ligados. Quando nós dormimos, nós ficamos ligados a esse fio, o nosso corpo físico denso. A nossa alma, então, se desdobra e vai fazer as suas andanças pelo mundo astral, mental, etc. Então, realmente, existem esses dois fios que o nosso irmão Júlio nos relata, leva em conta aqui nessa sua exposição. Muito bom, professor. Viu? E essa conexão, professor, do homem com o universo, com esse arquétipo que a gente tem influenciando a evolução da humanidade? Não entendi. Podia repetir, por favor, meu irmão Carlos? Desculpe. Esse fio, essa ligação que faz a conexão, né, da evolução do homem aqui na face da Terra? Exatamente, esse fio. Nós podemos dizer que esse fio que nós estamos dizendo, que conecta o superior com a nossa consciência humana, é justamente aquele fio que vem da mônada. É justamente o nosso irmão tem razão. Então, a mônada não desce, ela projeta de si um fio. Um fio que se projeta dela e vem até o mundo mais denso. Isso, até o mineral, que é o mundo mais denso nosso. Né? E esse fio fica permanentemente ligado. Permanentemente ligado. Né? Um fio que liga a mônada com a nossa estrutura ternária superior. Né? Depois, um outro fio que liga a estrutura ternária com o nosso quaternário. Não é isso? Então, fica tudo unido. Nós estamos sempre unidos à consciência superior. Nós estamos sempre em ligação. É como um escafandrista. Né? Um escafandrista desce com o seu escafandro, né? Veste o seu escafandro, vai até a profundeza do mar, mas fica ligado à barca na superfície através de um fio que traz o oxigênio para ele. Né? É que nem um escafandrista. Né? Então, nós mergulhamos nesse oceano cósmico, né? Como se fosse um escafandrista, nos envolvemos por matéria mais densa, no nosso caso é o físico denso, né? Físico denso. Sempre lembrando o nosso sistema solar. O plano mais denso do nosso sistema solar é o mineral. O mineral. Mas só que é claro que existem planos mais densos ainda. Existem planos mais densos do que o mineral. E hoje a ciência sabe disso, né? A ciência sabe disso. Tanto que a ciência tem a ideia do buraco negro, né? Onde ali a densidade é infinita, né? Uma coisa impressionante, a densidade da matéria no buraco negro, né? E a própria relatividade de Einstein também diz, né? Nos ensina isso, né? Que a densidade da matéria aumenta à medida que essa matéria se aproxima da velocidade da luz. É isso? Até quando a matéria atinge a densidade infinita, ela vira energia, né? Então, isso, a ciência já tem essa base, né? Isso aí, né? Então, realmente é isso que acontece. Essa ligação que nós temos com os planos superiores é justamente esse fio que liga a nossa mônada, que está lá em Brahma, que nos liga a nossa consciência que está aqui vivendo no plano mais denso, material. Né? Muito interessante, professor. Muito interessante.
Muito Muito legal, interessante. é muito interessante. E no início também o senhor falou de outros planos, a gente falou da polaridade, luz e escuridão, né? E a gente sabe que tem outros planos, né, professor, que não tem a mesma incidência de uma luz que nem a gente tem aqui na face da Terra, né? Mas mesmo assim eles enxergam tudo e eles compreendem tudo. Seria mais ou menos a terceira visão que a gente vai acabar desenvolvendo, professor? Não, nós estamos desenvolvendo a nossa terceira visão para planos superiores, né? Então, muitos sem qualquer esforço, já nascem com isso uma percepção hiperfísica, né, do astral, do mental, né? Mas justamente o projeto iniciação, ele predispõe o indivíduo a ter percepções superiores cada vez mais profundas. Isso é inevitável, né? Isso é inevitável. À medida que o sujeito põe na mente esse projeto da iniciação, é isso, o que acontece? As suas percepções hiperfísicas vão se afinando, vão se tornando cada vez mais sensíveis, né? Ele vai tendo percepções superiores, né? Muito mais do que simplesmente uma visão astral, uma percepção intuitiva, uma percepção do mundo superior, né? A tal ponto em que ele e o objeto se fundem numa mesma identidade, né? Esse é o caminho, né? Nós temos o objeto e o ser que estuda o objeto e o objeto em si. Isso acontece a fusão, no processo iniciado superior, uma fusão, né? Aí nós chamamos esse processo que acontece em Atman, que é o nosso Cristo interno, é a contemplação, o estado de contemplação. O indivíduo passa a contemplar as coisas não fora dele, mas dentro dele mesmo. Uma visão interna, né? Uma visão interna, né? Ele passa a conhecer o universo dentro de si mesmo. Como é que ele conhece o universo dentro de si mesmo? Dentro do Deus. Ele começa a ver o Deus que está dentro dele mesmo, né? Quer dizer, por isso que conhece, é por isso que no frontão do templo de Apolo em Delfos, na antiguidade, no frontão, está lá, homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Quem conhece a si mesmo, conhece o Deus que existe em si mesmo, conhece o universo. Ele está tudo dentro dele, está tudo dentro de nós. Mas, por enquanto, está adormecido. Essa percepção está adormecida. Agora, com o projeto de iniciação, nós vamos desenvolvendo essas qualidades dessa percepção superior. Isso automaticamente vai acontecendo. E quem entra no caminho da iniciação, por exemplo, na Sociedade Brasileira de Biose, percebe nitidamente o que acontece nesse processo, né? Inclusive, todos aqueles que dão palestras, eles sempre se referem a algo muito importante que acontece durante as suas preleções. As pessoas dizem assim, que coisa interessante, eu estou falando, as ideias começam a vir como se viessem de um lugar que eu não consigo perceber. As ideias descem, as ideias vão descendo, né? As pessoas dizem assim, eu nem tinha intenção de falar determinado assunto, estou falando. Mas é claro, é uma conexão que existe entre o mundo superior e o mundo inferior, à medida que esse processo da iniciação se instala, né? Aliás, eu devo dizer, num dos momentos iniciados muito importantes do nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele deixou uma revelação em que ele disse o seguinte, olha o que ele disse, aonde quer que vocês estejam falando a respeito das questões universais, eu estarei presente. Veja bem, onde quer que vocês estejam, falando sobre questões superiores, eu estarei presente. Então, é claro que o discípulo, no processo de iniciação, ele vai fazendo uma união de existencial com o mestre cada vez mais profunda, a tal ponto que ele e o mestre tornam-se um. Isso, tudo que acontece com o mestre acontece nele, ele sente essa reflexão. Até o momento em que o discípulo passa a ver o mestre dentro de si mesmo. Ele passa a ver o mestre que existe dentro dele. Veja bem. Então, por isso que o mestre, o nosso professor Henrique de Souza, ele nos ensinou o seguinte: o mestre, no início, indica o caminho. Depois o discípulo segue sozinho esse caminho, até que finalmente ele encontra o mestre dentro de si mesmo. Ou seja, ele encontra Deus dentro de si mesmo. É um encontro com Deus.
Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus falava isso, o conhecimento da verdade. Então, é isso mesmo que o nosso irmão fala a respeito dessa ligação que nós temos com as percepções superiores que se desenvolvem e nos possibilitam uma visão cada vez mais ampla do universo. O professor, em relação a esse fio de ligação, a Marley Aparecida Bichilha, ela coloca, é Antancarana e Sutrata? Exatamente. Antacarana, eu tinha me fugido o nome aqui, porque você vê, Antacarana é justamente aquela que une o quaternário com a tríade superior. E Sutratman é o que liga a tríade superior, a nossa estrutura toda centenária, com o universo superior. É justamente isso aí. Antacarana e Sutratman. A nossa irmã Malay falou certo. Exatamente. Falou certo. Muito obrigado pelo auxílio. Olha como é bom ter pessoas estudiosas. Né? Olha como é bom ter pessoas estudiosas aqui no Dassusti. Verdade. Obrigado, viu, Marley? Muito obrigado, Marley. O professor, o Guilherme Guazelli Neto coloca o seguinte, esse fio é perdida com a virgindade, é recuperada quando? Não, eu não estou entendendo. É perdido com a virgindade de que forma? Ele colocou depois perda. Esse fio... eu também não entendi. Eu não entendi a questão da virgindade. Que tipo de virgindade é essa? Também não entendi. Realmente eu não sei. Eu não entendi direito a pergunta. Eu também não entendi, viu, professor? Eu vou esperar ele se manifestar de novo. Ele vai se manifestar novamente, aí a gente aborda novamente o assunto. Isso. O Júlio Teixeira coloca o seguinte, Antankara é o nome genéreo, enquanto Sutratma é o Antankarana, que liga a alma à tríade ou espírito. Exatamente, é isso mesmo. Exatamente. É isso mesmo. Tem uma diferenciação entre Antakarana e Sutratma. O fio de Sutratma e Antakarana. Inclusive, esse Antakarana ele pode ser rompido. Esse Antakarana pode ser rompido. Né? Nós já falamos isso aí, né? Se a consciência humana comete atos delituosos, coisas horrendas, então pode ocorrer o rompimento desse Antakarana. Né? Então, aí surge justamente o quaternário se desprende da tríade superior e forma algo que não é o mais humano, né? Algo que não é mais humano, que é justamente os... Me lembra o nome aí. Escapou o nome agora. Daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco o senhor lembra, viu, professor? O Guilherme Guazelli Neto ele pergunta: quando Israel vai reconhecer? Reconhecer o quê, Guilherme? Eu acho que o Guilherme vai ter que depois ele se explicar. Vamos ver se ele. Ele colocou direitinho. Vai reconhecer o quê? Vamos ver, ó. Quando se perde a virgindade, nos desligamos da pureza. Não, isso não é verdade. Isso não tem sentido. A virgindade, a pureza não tem nada a ver com a virgindade, né? Pureza não tem nada a ver com virgindade. A pureza da alma, a pureza dos instintos, é algo. Isso aí, aliás, isso faz parte de uma contradição que existe. Eu posso dizer, na própria catolicismo, a Virgem Maria é um termo simplesmente simbólico, né? Simbólico, né? Na verdade, quando se fala virgindade de Maria, não significa a virgindade física dela como mulher, não. É direcionada ao entendimento de Maria como a mãe cósmica, o segundo trono, né? E pelo conhecimento da Bíblia, justamente, o segundo trono, conforme Moisés nos indica no início, eram as águas genesíacas, nunca antes tocadas pelo Eterno, né? Então, num determinado momento, o Deus, né, o Eterno, toca nessas águas virginais e origina o que existe no mundo físico objetivo. Né? Então, na verdade, virgindade e pureza não tem ligação nenhuma uma coisa com a outra. Né? A virgindade, estou dizendo a virgindade sexual, né? A virgindade é algo físico, né, professor? E a gente está falando de algo transcendental, né?
A virgindade é apenas um termo que se diz, que dá para designar o estado sexual da pessoa, se ela teve sexo ou não, mas não tem nada a ver com pureza. Né? Ô, Aliás, eu quero dizer, o sexo é coisa divina, né? Eu quero dizer hum, que o sexo é um assunto divino. Quero dizer isso. isso. O sexo pode ser desvirtuado pelos seres humanos. O sexo pode ser, não, é desvirtuado muitas vezes pelos seres humanos para coisas horríveis, né? Mas a sexualidade é divina. Né? Hum. O professor, o Júlio Teixeira coloca o seguinte: pode ser que o Guilherme queira saber sobre isso, professor. Quando se rompe Sutratma, ocorre a segunda morte? Não, ocorre a morte verdadeira, ocorre quando a tacarana ela se dissolve. Então, quando a consciência humana produz, tem ações tenebrosas, crimes horrendos, né? Então, o que acontece? Essa conexão entre o quaternário e a tríade superior deixa de existir. Então, isso não é conveniente para a mônada ficar ligada a uma coisa bestial. Veja, não é interessante para a mônada ficar ligada a uma coisa bestial. Né? Não só não é suficiente, mas também a vibração não bate. Né? A vibração vai se tornando cada vez mais distante e ocorre, então, o rompimento de Sutratma. Aí, então, nasce... Aí é a morte que existe. A morte que existe, né? Então, surge um ser, aparece algo que não é mais humano. Ele tem a quaternário, mas não é mais humano. Né? Então, essa é a morte definitiva. Ocorre, então, uma involução dimensional. Uma involução dimensional. Muito bom, professor. Ó, em relação a essa pergunta do Guilherme, quando Israel vai reconhecer Joshua? Mas é uma questão de ponto de vista, né? É uma questão de ponto de vista. Nós não podemos julgar também, não podemos julgar. Né? Então, como é que nós podemos julgar isso? Como que nós podemos julgar isso? Aliás, nós podemos dizer o seguinte, olha, nós costumamos classificar as coisas como tipos raciais, né? O nosso mestre fala, olha, raça. Raça é estado de consciência. Raça é estado de consciência, não é verdade? Então, a pessoa pode ser judeu hoje, depois ela nasce brasileiro, depois nasce russo, depois nasce alemão. Ela vai migrando através de reencarnações por diversas raças. Então, esse negócio de luta racial é uma ignorância muito grande. Essa questão de luta racial é uma ignorância muito grande. Né? Quando Israel vai reconhecer o Shua, isso vai ser muito variável, porque realmente não tem significado. O importante é o reconhecimento quando a consciência humana, eu poria ser essa questão, quando a consciência humana reconhecerá Yoshua ou Jesus? Essa é a pergunta correta. Quando a consciência humana vai reconhecer Yoshua? Não só Yoshua, mas Yoshua, Siddhartha Gautama, Henrique José de Souza, todos os grandes mestres da humanidade, quando a humanidade reconhecerá esses seres, independentemente de raça, de local de nascimento, independentemente disso. É claro que existem as tradições, existem os dogmas, né? Isso é muito difícil, né? Existe o catolicismo com seus dogmas, existe o mundo israelita com seus dogmas, existe o mundo evangélico com seus dogmas, não é isso? Então, todo mundo, todo sistema que se constitui de um pensamento específico da humanidade cria esses dogmas. Né? Então, as pessoas ficam ligadas com esses dogmas, né? Os muçulmanos, assim por diante. Agora, fora disso, tem a experiência humana. O ser humano vai reencarnando nesses diversos setores da humanidade, vai experimentando esses diversos dogmas. O importante é o ser humano estar acima dos dogmas, né? Acima dos dogmas. O fato de alguém não reconhecer Jesus ou reconhecer, isso é indiferente, depende do estado de evolução da pessoa. Né? Agora, uma coisa é certa, de uma coisa é certa.
Quando a pessoa atinge um nível evolutivo suficientemente elevado, ela reconhece a consciência superior, independentemente da raça, independentemente do país, independentemente do dogma. Ela reconhece como algo muito importante para o seu conhecimento espiritual. Isso é muito importante, né? É por isso que o nosso mestre diz que raça é estado de consciência. É isso. E tanto que raça é estado de consciência, que o nosso mestre diz: o futuro da humanidade é tornar-se uma raça de adeptos. E o futuro da humanidade, eu já falei isso, as religiões vão sumir, né? Os dogmas, os cultos, todos vão sumir, porque a própria consciência humana vai largando mão disso. E, no final, caminhando para a sinarquia, veja bem o que eu estou falando. Eu não, o senhor que fala, os mestres falam isso. Só vai existir um culto, um único culto, é o culto a Melquisedeque, culto à ordem de Melquisedeque, ao rei Melquisedeque. É o único culto que vai existir. Qual é o culto? O culto à grande fraternidade branca, que congrega todos, independentemente. Nós já estamos caminhando, de certa forma, para isso, né? Está existindo já, de certa forma, de maneira branda, mas está existindo uma comunhão dos pensamentos religiosos, né? Nós percebemos ainda movimentos ligados a este processo de se respeitar o pensamento alheio, respeitar a convicção alheia, né? Mas mantendo sempre que as concepções sejam diferentes, mas que o princípio seja sempre o mesmo, o amor universal. Isso é importante, independentemente de religião, de culto, de designação qualquer. Independentemente disso, deve existir sempre aquele culto ao amor universal, que é justamente o culto a Melquisedeque, né? A grande fraternidade branca. Isso que é importante. Né? O resto é tudo maia. Veja bem, religião, culto e dogma, isso é maia, isso some, vai sumir com o tempo, vai desaparecer. Maia desaparece e vai ficar somente a consciência humana superior, ligado a Melquisedeque, ao rei do mundo. É isso. Isso vai acontecer. E a sinarquia, né? Muito bem, professor. E a sinarquia? A Maria Tereza Ruiz de Oliveira, ela coloca o seguinte: professor Walter, o senhor deu uma excelente explicação quanto à necessidade primordial dos entendimentos que devemos ter dos ensinamentos de HPB, Helena Pletonovsky Blavatsky, né? Em vez de nos preocuparmos com as palavras. Eu já tinha falado isso com o senhor, né? O senhor coloca todo esse ensinamento de uma maneira didática e prática muito boa. É por causa dos conhecimentos adquiridos pela eubiose, do nosso mestre Henrique José de Souza, professor? Exatamente. Pelo meu caminho da iniciação, pelo meu projeto de iniciação, eu tive essa felicidade, né, com o mestre, ter esta visão de que é muito importante o conhecimento sintético. Isso eu aprendi com o mestre. Isso. Eu devo dizer para vocês o seguinte: antes da eubiose, eu vi o mundo de maneira bastante diversificada. É isso. A história, para mim, eram pontos específicos em cada continente, em cada lugar, etc. A evolução espiritual era específica em cada continente, em cada tempo, em cada. Depois, com o ensinamento do nosso mestre, professor Henrique José de Souza, eu fui vendo a necessidade que eu tinha de ter uma visão geral, sintética das coisas. E o nosso mestre é mestre por isso, que ele nos dá uma visão sintética das coisas. Né? Tanto que ele nos diz que teosofia, que a eubiose, é teosofia posta em prática. Quer dizer, tem que colocar no mundo objetivo a prática das coisas. Né? Então, não adianta a pessoa. Tem pessoas que ficam muito. Elas ficam muito assim interessadas nos nomes e quer saber nomes, decorar nomes. Realmente, não que eu seja contra que a pessoa guarde nomes, mas não é importante ficar guardando um monte de nomes. Porque, às vezes, esse afã, essa preocupação da pessoa saber tudo na ponta da língua, os nomes,
às vezes afasta o processo de entendimento superior. Na verdade, afasta o entendimento superior. Os nomes, em vez de nos preocuparmos com as palavras, nós devemos entender e nos preocuparmos da forma como as coisas acontecem, o mecanismo das coisas que são importantes. Depois das palavras, elas vêm automaticamente se ajuntar ao processo de entendimento. Não é verdade? Então, veja bem, fazendo uma síntese, agora estamos estudando as instâncias de Zian, é muito importante o entendimento de que existe um mundo arquetipal e um mundo objetivo, que existe um mundo imanifestado e um mundo manifestado, e que tudo é uma unidade. Isso. A gente fala em unidade e diversidade. A diversidade é maia, não existe. Existe uma unidade, né? Nós todos somos um. Nós todos somos um. Nós pensamos que somos A, B, C. Nós pensamos isso. Nós imaginamos isso. Existe uma pessoa A, uma pessoa B, uma pessoa C. Pensando dessa maneira, então, existem os desejos de cada pessoa que entram em choque, lutam e criam karma, etc. Na verdade, todos são um só. Isso é muito importante nesse conhecimento superior. A divindade não se divide, ela se mantém una. Ela se projeta e se mantém uma em cada ponto de sua manifestação. Seja um átomo, seja uma partícula subatômica, seja um animal, uma planta, um ser humano ou um anjo. Ali está a unidade manifestada, a unidade da divindade, né? Agora, o mais importante do que saber nomes e saber denominações é entender o funcionamento dessas coisas, né? É claro que, com o tempo, os nomes vão se somando, então a gente vai dando nomes, né? Eu mesmo, às vezes, esqueço. Eu esqueci, há poucos minutos, eu esqueci de 2 nomes, né? Do Antacarana e Sutartimã. Esqueci, me fugiu. Deu um branco, esqueci. Depois o irmão Júnior me lembrou, né? O que é isso, né? São tantos nomes que, às vezes, a gente se esquece desse... Mas isso é assim mesmo, é assim mesmo. Mas o fundamental a gente não esquece, que é o mecanismo, né? Como as coisas funcionam, isso é muito importante. Muito bom, professor. Muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui do Guilherme. Ele fala o seguinte, professor: atingimos a tríade superior quando não tivermos mais perguntas? Aí me ocorreu uma coisa, professor. Quando a gente atinge o adeptado, a gente não vai ter mais dúvida de nada? Só certeza? Imagina tudo. O adeptado é apenas uma fase, imagina. Quando para nós, adeptos, é uma fase extraordinária, né? Porque é uma fase em que nós atingimos uma fase super-humana, né? Mas existe ainda, além do adeptado, da fase super-humana, tem a fase subdivina e a fase divina. Isso. E mesmo a fase divina ainda tem a fase de se atingir o aquilo, que é o eterno, né? Então, o conhecimento é infinito. É claro, a resposta é a seguinte: quando se atinge o adeptado, não se atinge a resposta de tudo, claro, não. Ele vai entender aquilo que está dentro do seu contexto de consciência. É algo extraordinário para nós. Para nós é algo extraordinário. Atingirmos o adeptado é algo extraordinário. Nos tornamos seres super-humanos. Mas não nos tornamos superiores a coisa alguma, né? O Deus está em nós, ainda está do latente. Tem muita coisa ainda para se desenvolver para a gente ter uma consciência da divindade plena, né? Ou seja, a evolução é infinita. A evolução é infinita, né? Os mestres sabem tudo. Agora, sem qualquer desmerecimento aos mestres, né? Os mestres sabem tudo? Claro que não. Eles sabem aquilo que está dentro da sua consciência específica. Os grandes mestres sabem exatamente aquilo que está dentro do seu nível de consciência. Não é verdade? Isso é entender como as coisas funcionam. Tanto que Jesus mesmo falava isso, né? Jesus era muito claro. Ele não dizia assim, sou eu quem faço as coisas. Ele não dizia isso. Ele dizia assim, é o Pai que faz por meu intermédio. Ele falava, eu não faço nada por mim mesmo. É o Pai que faz por meu intermédio. Então,
Aí sim. Agora, o importante de tudo isso, o mais importante de tudo isso, do que nós ficarmos preocupados em saber isso, saber aquilo, é sermos veículos cada vez melhores da divindade. Aí sim. Aí, indiscutivelmente, é algo muito importante, né? Veja bem, nós não somos adeptos. É isso. São muito poucos adeptos que existem na humanidade. A maioria não é adepto. Não somos adeptos. Mas isso não indica que nós não podemos ser veículos. Mesmo que não tenhamos ainda atingido o nível de adeptado, nós podemos ser veículos da divindade. Isso que é importante. E o caminho, justamente, o projeto de iniciação indica essa grande coisa que é importante, de nos tornarmos veículos da divindade. Isso é muito importante, né? Mesmo com as nossas imperfeições. Aí, o nosso irmão Guazelli fala sempre sobre o saque contra o futuro. Aí sim, entra o saque contra o futuro. Quando uma pessoa, olha, o irmão Guazelli, veja bem, quando uma pessoa, mesmo não sendo um adepto, mas ela se torna um veículo bastante adequado para a divindade, então o que acontece? Há um saque contra o futuro. A divindade projeta nela todas as potencialidades futuras de um adepto. Então ele pode tornar-se um adepto virtual, não um adepto real. Apesar de todas as imperfeições, ele torna-se um adepto virtual. Esse é o saque contra o futuro. Veja só que grandiosidade que é a lei universal. Então, a lei universal pode fornecer elementos para um ser que está agindo como veículo promissor para a divindade, dando um saque contra o futuro, fornecendo a ele elementos básicos para que ele faça o seu trabalho de maneira adequada e bastante promissora. Então, aí está juntando essa questão do adepto, do saque contra o futuro e do saber ou não saber, né? Agora, alguém falou uma coisa muito importante que eu posso dizer aqui. A pergunta foi: quando chegarmos a adeptos, saberemos tudo? Eu responderia como Sócrates. Sócrates, que era um ser de elevada hierarquia. Veja bem, Sócrates era um ser que tinha uma consciência átmica, ele tinha uma consciência crística. Eu vou repetir: Sócrates tinha uma consciência crística. E ele afirmou: tudo que sei é que nada sei. Acho que não precisa falar mais nada. O professor, o Júlio Teixeira traz uma frase do nosso mestre Henrique José de Souza, muito pertinente. Isso. A mim pouco me importa o que eu sei, me preocupa o que ainda não sei. As que mais me entristece e subjuga é o que ignorei para sempre. Exatamente. O nosso mestre nos dá um caminho, né? O que nós sabemos, não é isso? Aquilo que nós não sabemos e aquilo que nós podemos deixar de saber. Isso é uma incógnita para nós, né? Então, nós poderemos saber tudo que o Eterno sabe? Isso é uma pergunta, isso é um enigma, realmente um mistério. É um mistério, não tem quem responda isso. Não existe quem responda isso. Quando o mestre falou isso, ele deu justamente essa conotação desse entendimento, né? Que o nosso conhecimento é relativo ao nosso estado evolutivo. Então, veja bem, o que o nosso mestre fala nessa revelação é justamente ele faz essa conexão do conhecimento com o estado evolutivo do indivíduo. Quanto mais evoluído, mais ele vai sabendo das coisas. Mas, para saber tudo realmente é uma incógnita, um mistério. Saberemos tudo? É uma incógnita, não há quem responda isso. Agora, nós podemos dizer o seguinte, que uma coisa é certa: a lei é justa e perfeita. Então, no momento que eu digo que a lei é justa e perfeita, ela nos dá todas as possibilidades de adquirirmos aquilo que nós precisamos, aquilo que nós temos que realizar no nosso projeto evolutivo, né? Isso é importante. Bom, só para incrementar aqui o nosso papo, professor,
A Marley Aparecida Bichilha, ela coloca o seguinte: as dúvidas são maiores, pois tudo é universal, é cósmico, né? Exatamente, tudo é universal, cósmico, né? É. Então, os próprios mestres, veja bem, os próprios mestres não dizem que sabem tudo, né? Eu nunca vi na literatura, não existe. Eu vou dizer uma coisa: na literatura iniciática não existe ninguém que diga, nenhum mestre que diga eu sei tudo, eu entendo tudo. Não existe isso. Todos os mestres sabem da sua. Na verdade é o seguinte, olha, o que é ser sábio? O que é ser sábio? É ter consciência da sua própria ignorância. Ser sábio é ter consciência da sua ignorância. Agora, é claro, o fato que nos limita, que nos liberta da ignorância, é sabermos que nós temos Deus em nós. Jesus falou: vós sois Deus, nós temos a divindade em nós. Então, isso nos dá a possibilidade de imaginarmos que um dia saberemos tudo, que a nossa consciência vai atingir uma plenitude de conhecimento. Mas é muito difícil de ter certeza disso, né? De maneira. Isso está além do nosso conhecimento. Mas uma coisa é verdade, pelo caminho da iniciação: Deus está em nós. Nós somos deuses. Jesus falou isso. Isso é muito importante, esse conhecimento, é muito importante. Bom, professor, em função da hora, chegou o momento do nosso recado, né? Então, o Conexão 3005 iniciou, né? Juntamente com o Iniciou. Eu estou Lógico. muito feliz, tem uma audiência aí maravilhosa, viu? E Exatamente. vamos, eu falo uma coisa, vamos caprichar, vamos trabalhar bastante sério para que as nossas reuniões sejam sempre assim, dignas dos nossos participantes. E vamos O que continuar com a nós queremos ser, veja bem, nós nossa... queremos ser dignos daqueles que participam das reuniões. Verdade, verdade, professor. E a nossa próxima roda de conversa será já aqui no Conexão 3005. A nossa roda de conversa tem como tema tradição e iniciação, tá? Dia 23 de março de 2022, terça-feira, no mesmo horário, às 20h40, tá? Então, é um alerta, né, ao século XXI, e na tradição, sabedoria iniciática das idades, que estão contidas as dicas dos mestres para a iniciação do ser humano e consequente superação e metástase. E quem será o palestrante é o Eurênio Oliveira Júnior, né? Juiz e instrutor aqui de Vinhedo, São Paulo, né? E os mediadores serão Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Prestigie a nossa roda de conversa, terça-feira, dia 22 de março, no mesmo horário, às 20h40, só que aqui no Conexão 3005. E eu queria agradecer a participação de todos, tá? O pessoal está agradecendo, tá, professor? Tem uma pergunta aqui do Guazelli, não sei se vai dar tempo. O maior adepto seria o silêncio universal? É difícil, o maior adepto seria o silêncio universal, né? HPB, HPB tem um livro chamado A Voz do Silêncio. Existe um livro famoso e nós vamos ter a oportunidade de, num determinado momento, analisar esse livro, A Voz do Silêncio. É um livro extraordinário, né? Então, quer dizer, o silêncio, na verdade, é uma voz que existe dentro de nós, né? Que nos fala permanentemente, a voz de Deus. Então era isso, professor, o pessoal agradecendo a participação, né? E nos prestigiando, né? E prestigiando o senhor, né? Que nos fornece todo esse conhecimento, né, professor? Então eu queria agradecer a todos mais uma vez, um bom final de sábado, bom final de semana e até o nosso próximo encontro. Eu quero dizer que eu estou muito feliz com essa estreia do nosso Conexão 3005, com todos os participantes, e de uma coisa vocês podem ter certeza, né? Nós vamos trabalhar com bastante afinco, com bastante dedicação, para sermos cada vez mais adequados às expectativas das pessoas que participam dos nossos encontros, né? Que nós sejamos sempre dignos
daqueles que nos assistem. Luz, paz e amor para todos. Até sábado que vem e fique com Deus.